Olha, se tem um jogo recente que eu aprendi a amar e odiar por ser muito difícil, mas ao mesmo tempo muito satisfatório, esse jogo com certeza foi Cuphead. E hoje nós vamos conferir, descobrir e ver juntos mais uma das teorias, não são muitas, que a gente encontra neste YouTube do Brasil Varonil. Mais um videozão feito pelo linkzinho, canal muito legal, eu sempre indico os canais que eu assisto pra vocês. Dá uma moral, o link do canal, do vídeo original tá aqui embaixo na descrição pra vocês, assim como os links para você se tornar membro deste canal é muitíssimo importante, porque só através disso você mantém este projeto ativo, com lives de segunda a sexta-feira com vocês aqui neste canal. Mais do que isso, tem a playlist exclusiva dos vídeos privados para os membros. A partir de R$ 7,99 você tem acesso a mais de 100 vídeos bacanas. Beleza? Essa lista só vai aumentar dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo. Enfim, sem perder tempo, 3, 2, 1, partiu! Cuphead, um jogo do qual você com certeza absoluta já ouviu falar, lançado em setembro de 2017, um ano lotado de jogo bom, mas ainda assim esse jogo aqui com certeza conseguiu se destacar. Então, 2017 foi um ano espetacular, porque 2017 foi ano de Breath of the Wild, se eu não me engano. Eu posso estar muito enganado, mas eu tenho quase certeza que foi Breath of the Wild. Foi um ano de Super Mario Odyssey, mano, que pra mim é um jogo mais bonito do Mario. Bonito, não, melhor talvez não, mas é o mais bonito, com certeza, do Mario. A gente teve Cuphead, a gente teve muita coisa boa em 2017, mano, saudades. Claro que falando em termos de canal de teorias, que pra quem não se lembra, oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias, e vendo desse ponto de perspectiva, Cuphead nunca me pareceu de fato um prato cheio pra que eu falasse sobre aqui no canal, já que ele é muito bom, é claro, em outras áreas, como gráficos, trilha sonora incrível, estilo de animação perfeito, mas ele é um jogo praticamente bem direto, né, ele nunca pareceu ter algum tipo de lore escondida e mistériozinho. Praticamente nada, na real. Cuphead é um jogo do Chiquinho Caneco, que saem, se perdem, param no cassino, o capitão vai lá, aposte. Na verdade foi o King Dice, né? Eles começam a apostar e a ganhar, e aí vem o capitão e fala, se vocês ganharem a próxima, vocês ganham tudo. Se perder, a alma de vocês é minha. Aí o Chicrinho, o mais corajoso, né? Vai lá, rola o dado e perde e vira a história que vocês conhecem. Que é geralmente a chave para que eu faça vídeo sobre coisas aqui no canal. Se não tem mistériozinho, não tem vídeo no canal. Claro, Cuphead trabalha de forma bem simplória com seus próprios segredinhos, entre aspas. E eu com certeza absoluta me lembrei disso agora em 2022. 4 anos depois do lançamento do jogo inicial, finalmente tivemos a DLC, Cuphead The Delicious Last Curse. E que delícia de DLC é essa, hein? Inclusive, toda a DLC, jogando do começo ao fim, tem aqui no canal de lives, hein? Depois dá uma procurada aí, bem bacana mesmo. Eu joguei no dia que lançou. Tivemos os clássicos segredinhos que o próprio pessoal do Cuphead começa a colocar lá. Claro que não esconde uma baita lore, etc. Mas sim, tem umas coisas muito legais em Cuphead, que pra quem nunca jogou, recomendo muito fortemente. Nossa, recomendo demais, demais. Seria o boss secreto da DLC. Quem aí já enfrentou o boss secreto da DLC do Cuphead? Que você consegue acesso de um jeito muito louco. Depois de você comprar uma relíquia secreta no mercado, a relíquia quebrada, você precisa... Não é tão secreta assim, né? Ela tá à venda. Normal. Custou uma moeda. Decifrar um pequeno enigma com 3 dançarinos que vão te dar 3 direções diferentes que você vai colocar em um local no mapa que tem um monte de lápides e aí sim você vai conseguir enfrentar o chefe secreto. Louco demais, né? E tudo isso só pra você morrer 500 vezes pro cara depois. Cuphead nem é tão difícil exatamente assim. Uma baita história secreta, absurda e etc. No entanto, ele até que tem um pano de fundo extremamente curioso pra algumas pessoas que já falaram sobre. E eu com certeza absoluta queria falar um pouquinho também sobre o período que o jogo se passa e como isso influenciou a história de Cuphead, que pra quem não se lembra, o jogo se passa na década de 1930. Se passa por conta do gráfico, né? Do estilo gráfico dos jogos, basicamente. Falando em Cuphead, já saiu a segunda temporada. Sim, eu vi que saiu a segunda temporada, eu estou assistindo a primeira ainda, gente. Eu sou muito ruim de série. Geralmente eu assisto as coisas antes de dormir. E eu vou dizer assim, o Cuphead tá difícil de eu ficar acordado, viu? É um desenho animado muito bem feito, mas é muito bobinho ao mesmo tempo. Então assim, eu tenho que fazer força com os olhos, que eu tô cansado. Tipo assim, eu acabo tudo que eu tenho que fazer, geralmente tarde da noite, janto, tomo banho, aí sabe quando você tá até com o cabelo molhado, bate aquele soninho assim, ó, você tá assistindo, assim, eu capoto, velho. Teve um episódio que eu não assisti nada, eu vou ter que
assistir tudo de novo. Mas enfim, ainda não assisti, não terminei a primeira temporada ainda, mano. Vocês sabiam que os protagonistas originais, não os da DLC, a Senhorita Cálice, etc. No entanto, você sabia que os protagonistas originais do Cuphead, eles são, não ironicamente, criminosos? É, criminosos. Louca a ideia, né? Senta aí e vem comigo. E antes me explica. de começar o vídeo, não se esquece de deixar um like aí e compartilhar esse vídeo com algum amigo, porque isso me ajuda demais a manter o meu trabalho aqui no canal, beleza? Vamos nessa! 1930. Cuphead é um jogo totalmente ambientado na era de 1930. Isso não só pelo seu estilo visual, a arte também, que é bem inspirada em detalhes que remetem a animações dos anos 30, até nos chefes, no caso. Cada chefe do jogo, todo mundo sabe que ele faz referência a uma dúzia de personagens famosos de cartoon, fora os níveis que também fazem referência pra caramba. Eu nunca vou esquecer daquele nível de Cuphead que aparece o pica-pau do nada. Porém, tem mais coisa por trás, hein? Tem mesmo. O nome das fases é muito tipo... Esqueci agora, mas é muito nome de episódio de Pica-Pau. Em relação ao universo do jogo em si, o fato de ser baseado nos anos 30 não é simplesmente pelo estilo de animação, no entanto por conta de toda a lore do jogo. A década de 1930 influencia tudo o que acontece dentro de Cuphead, inclusive a vida dos nossos protagonistas em si. O jogo se remete, mais especificamente, aos anos 30 dos Estados Unidos. Pro pessoal menos afortunado de história, nos anos 30, os Estados Unidos passavam por uma fase bem difícil que durou de 1929 a 1939, conhecida como a Grande Depressão, ou simplesmente como a crise. Uma crise econômica que levou milhões de pessoas a ficarem desempregadas, então dessa forma o dólar caiu bastante, uma crise econômica gigantesca dentro do país, que fez com que durante esse tempo onde o país estava em crise, uma pequena indústria começou a surgir aos poucos. Indústria dos cassinos. Visto que as pessoas não conseguiam empregos e que as pessoas não conseguiam dinheiro suficiente, um monte de problemas rolaram e aos poucos as pessoas começaram a dar mais valor a apostas, cassinos, cartas, dados, jogos de pôquer, a época da Grande Depressão. E corrida de cavalo também, né? Todos esses tipos de apostas que você, de fato, você remete aos anos 30. Também foi a época do início das Sin Industries, um tipo de indústria conhecida nos Estados Unidos popularmente como indústrias do pecado, que transformaram por completo os Estados Unidos como eles são hoje e fizeram com que Las Vegas fosse como ele é hoje em dia. Que de fato é rolê, né? E isso de... Aliás, você sabia que Las Vegas é uma das únicas cidades do mundo que você consegue ver de satélite? Tipo, você consegue saber onde que fica Las Vegas. É a cidade mais iluminada do mundo, mano. O bagulho... Nossa, mano. Bem legal é utilizar... Eu tenho vontade de ir um dia, mas só pra ver só. De Cuphead. Se vocês pensarem bem, bom, só de vocês ouvirem a história dos anos 30 nos Estados Unidos, vocês já conseguem fazer as referências, não é? Aquele que comanda as indústrias do pecado dentro do jogo é o próprio capeta em si, e o jogo tem infinitas referências às coisas super cool e descoladas da época, como por exemplo, comerciais que falavam sobre fumar. Quem é mais velho sabe que cigarro, bebida, antigas propagandas bilhar, fumar como algo muito top. Tem um monte de personagens. Você vê que é alguém que realmente não fez parte da geração quando ele fala que fumar era algo top. Fumar, há alguns anos atrás, era sinônimo de masculinidade, era sinônimo de estilo, era sinônimo de liberdade. Sabe? Era um negócio muito louco, mano. Muito louco. Hoje em dia, ainda bem que a cabeça das pessoas mudou muito, né? Meio que na marra. Aliás, vocês sabem por que o cigarro ele foi muito demonizado há alguns anos atrás? Eu lembro quando eu era criança, tinha comercial de cigarro e começou a não ter mais. Eu, como um aluno de publicidade, sei por cima da história pra contar pra vocês. Basicamente, o que acontece? O governo federal arrecada muito dinheiro de imposto com cigarro, porque a carga tributária dele é absurdamente alta. É muito imposto. Você compra um maço de cigarro, você paga sei lá quantos por cento. Paga tipo 70% de imposto, um negócio absurdo. E o que acontece? Começou que os gastos da máquina pública para pessoas que tinham câncer decorrentes de uso de cigarro eram maiores do que os lucros que o governo federal tinha com os impostos dos cigarros. Entendeu? Então, o que começa a acontecer? O que o governo pode fazer? Ele não pode... Poder proibir, ele pode. Mas eu acho que daria uma merda colossal, porque as pessoas já estavam usando. Mas
desincentivar, aumentar ainda mais a carga tributária e proibir qualquer tipo de publicidade de cigarro. Você pode ver, não existe publicidade de cigarro no Brasil. Por conta disso, os gastos que o governo tinha, o governo eu falo, o país, o gasto que o Brasil tinha para custear tratamentos e quimioterapias e coisas diversas que o câncer decorrente do cigarro causa, era maior do que os lucros que eles tinham dos impostos da venda dos cigarros. É isso, basicamente. E eu acho que lá fora, no mundo inteiro, deve ser a mesma coisa. Por isso que é tão caro, tá ligado? Dentro de Cuphead fumando, também temos a parte de bebida alcoólica, e é onde entraria uma coisa muito interessante em referência ao nosso protagonista em si, o Cuphead e o seu irmão. Apesar da história ser simples, existe um detalhe muito interessante sobre a história do Cuphead em 1930. Seguinte, 1930 também pode ser declarada como uma era onde outra coisa além da Grande Depressão acontecia nos Estados Unidos e no Cuphead em si, uma parada que foi chamada de Lei Seca, que durou de 1920 a 1933. Necessariamente era uma famosa lei que proibia pessoas de importar, vender, produzir, comprar ou qualquer coisa do tipo referente à bebida alcoólica. Eu acho que eu lembro de ter estudado sobre essa lei seca também. Nossa, desculpa, gente! Meu Deus, eu sou muito burro. Eu fiquei gigante pra falar pra vocês. Vocês querem que eu volte? Ah, não tem muita coisa. Ele mostrou aqui, tipo, falou da lei seca. E nos anos 30 rolou outra coisa além... Sou muito burro, desculpa. Que foi a lei seca. Eu acho que a lei seca não deu certo nos Estados Unidos porque as pessoas pirateavam bebidas alcoólicas. E os efeitos do pirateamento das bebidas alcoólicas era pior do que os efeitos da bebida comum. E 3. Desculpa, necessariamente gente. Era uma famosa lei que proibia pessoas de importar, vender, produzir, comprar ou qualquer coisa do tipo referente à bebida alcoólica. E claro, com a indústria do pecado começando, digamos assim, no próprio jogo Cuphead, nós temos... Eu ia falar um negócio... Vocês estão rindo da minha cara, o chat tá rindo da minha cara. Caramba, o que eu ia falar? Meu Deus, eu esqueci. Ah, uma coisa muito, muito bizarra. Quando eu fui pra fora, quando eu fiz intercâmbio, eu descobri que na Austrália você não pode consumir bebida alcoólica em locais públicos. Então, se hoje você vê o cara andando, tomando uma Brahma, você vê o cara na rua lá, sei lá, você tá num ponto de ônibus, o cara tá bebendo uma latinha de cerveja, não pode. E eu acho que isso não é só na Austrália, eu acho que isso também é em alguns outros países. Por quê? Isso vai justificar uma coisa que a gente sempre vê em séries e filmes e tudo mais. Sempre tem aquele estereótipo de morador de rua que tá bebendo uma bebida alcoólica dentro de um saco de pão. Você sabe por que ele está bebendo uma bebida alcoólica dentro de um saco de pão? É para que a bebida não apareça. A pessoa está bebendo escondida. Aquilo ali pode ser uma coca, pode ser qualquer coisa. Pode ser um refrigerante. É uma bebida, é uma pinga, sei lá. O cara tá lá com um saquinho de pão. E na Irlanda também não pode. Então... Por isso que tem o estereótipo do morador de rua lá, o cara bêbado que tá na rua com um saquinho de pão. Bizarro, né? Caramba, é uma coisa que nós brasileiros não estamos acostumados. Lá na Austrália você não pode beber bebida alcoólica na praia. Imagina a merda que daria esta lei no Brasil. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum, porque eu não fumo e não bebo. Pra mim, se não puder beber na praia, pra mim, ó... Tanto faz, tanto fez. Eu não sei no que isso afeta o Grêmio, mas... E claro, com a indústria do pecado começando, digamos assim, no próprio jogo Cuphead, nós temos muita referência à bebida alcoólica. E é claro que isso não ficaria de fora dos cassinos. Então, isso de certa forma levou muitas pessoas a produzirem essa bebida de forma ilegal. 1930 é há tanto tempo atrás que literalmente essas bebidas ainda vinham com o rótulo dizendo que poderia causar a morte. Porque muitas pessoas nessa época fizeram ela de forma ilegal, de forma errada, e morreram envenenadas. Essa era isso aí. Se você quisesse beber uma cachaça, você tinha que ser bem hardcore, né? De uma forma, os olhos. as pessoas começaram aos poucos a produzir essas bebidas alcoólicas. E as pessoas que produziam elas de forma ilegal ficaram conhecidas como moonshines. E existe toda uma história e diversas artes que representam como essas pessoas viviam antigamente. No geral, essa galera vivia mais isolada. Visto que era ilegal produzir bebida alcoólica, essa galera vivia no meio de florestas, no meio de bosques, em segredo, lugares
lugares secretos, que só esses caras sabiam como chegar. Em segredinho, eles faziam essa bebida, e assim que ela era pronta, ela era colocada nessas garrafas que tinham um símbolo de um X, dizendo quantas vezes elas já tinham sido destiladas e etc. Caramba, isso eu não sabia não. Tem uma cena do Cuphead que ele tá colocando um negócio com X Essas assim. bebidas eram vendidas. Quando elas eram servidas pras pessoas, elas eram servidas de outras formas, meio disfarçadas pra não levantar suspeitas pra polícia. Então, Pô, na xícara, véi. As bebidas eram servidas na xícara. Por isso que tem uma cena que o Cuphead tá colocando a bebida assim, tem um X na bebida, porque ela é servida na xícara, pra pessoa não achar que era uma bebida e sim um chá ou um café. bebida alcoólica na época era servida em chaleiras, xícaras de café, entre outros. Vou repetir: chaleira e xícaras de café. E se você tá se perguntando, sim, aquela coisa branca na cabeça do Cuphead e do irmão dele não é água, não é leite, é vinho branco. Isso pode até mesmo ser visto no trailer de Cuphead de 2015. É, lá, ó. Pra ver o Cuphead colocando bebida alcoólica na cabeça dele. É isso! É isso! É isso que eu falei, que era o XXXXX na cabeça Se dele. vocês olharem direitinho pra essa garrafa de leite que ele tá derramando na cabeça dele, temos o X marcado ali, dizendo que não é leite que tem ali dentro. O que é irônico, mas é um detalhe muito louco. Até nisso o Cuphead acabou se atentando aos detalhes conforme o tempo se passa. Essa é uma teoria extremamente conhecida pelo público, que foi lançada pelo Game Theory lá pra 4 ou 5 anos atrás, e depois reproduzida de diversas formas, onde as pessoas cada vez mais começaram a apontar e atentar-se para alguns detalhes que tem dentro desse jogo que são simplesmente geniais. Cuphead e a sua família moram em um lugar isolado, literalmente dizendo, no meio de um bosque em uma ilha longe de tudo. Eles são uma chaleira e xícaras. Isso é claro dentro da época de 1930. Se eles não são traficantes de bebida alcoólica, eles são praticamente uma referência perfeita a eles. É isso, mano. Se eles não são traficantes de bebida alcoólica, eu sou uma geladeira Brastemp Frost Free, mano. 2 E portas. se eles forem, bom, a gente pode dizer que Cuphead e a sua família são foras da lei em 1930, quebrando a lei seca. Olha esse nível de detalhe que os caras colocaram, cara. Meu Deus do céu. Claro Caramba, que pra quem muito se bom. perguntar, não existe nada dentro da casa do Cuphead ou próximo nas ilhas que demonstrem mais ou menos alguma coisa que dê a entender que isso acontece. No entanto, é claro que só com as referências visuais que a gente tem dentro da história, as coisas já ficam extremamente óbvias e pelo menos ficam meio que apontadas pra gente que funcionam daquele jeitinho ali. Dentro do próprio Cuphead em si, por exemplo, se a gente for pegar como detalhe, os únicos lugares onde nós temos de fato bebida alcoólica são os lugares que são governados pelo capiroto, ou seja, os lugares que de fato fazem parte da indústria do pecado. O que provavelmente significaria que o Cuphead, o seu irmão e o seu avô indiscretamente trabalham pra ele, já que provavelmente vendiam bebida alcoólica pra ele. Claro que a gente tá falando Faz de um sentido. universo como Cuphead, que é praticamente um universo gigantesco e que não parece exatamente que tem uma polícia que ia vir aqui e dar uma surra neles, afinal, né, olha esse jogo aqui, você não consegue imaginar um policial normal aqui, né? Porém, Não. é uma referência extremamente bem feita e bem colocada. Cuphead é um baita jogo, e eu não queria ser o único a ficar sem falar pelo menos um pouquinho dessa obra-prima aqui, principalmente agora que ele tem uma DLC. A DLC pode não ter seus grandes segredos, ou pode não ter uma gigantesca lore por trás que explique um monte de coisas bizarras e sombrias por trás. No entanto, esse jogo aqui é extremamente bem feito. Até mesmo na lore, por mais que ela seja simples, os detalhes salvam muita coisa aqui. Muita coisa Concordo. extremamente interessante, legal, bem colocada e com carinho. 1930, a década de 1930, a lei seca, a Grande Depressão, a indústria de jogos nascendo, tudo isso tá adicionado com muito detalhe aqui nesse jogo. Enfim, bom, comenta aí embaixo se você já tinha percebido essas referências. Não mesmo, mano, não tinha percebido e faz todo o sentido. A partir de hoje, está claro, não é leite, é vinho branco, os caras gostam da pinga da marvada. Basicamente, Cuphead é aquele vídeo, meu filho quer comer? Quer não. Meu filho, como é que é? Quer tomar? Quer beber? Quer não. Meu filho quer cachaça? Me dê, papai. Muito bom. Cara, é isso. Basicamente é isso. Essa é a bizarra história por trás de Cuphead. Pra mim não é uma teoria. Pra mim é um fato comprovado. Ele provou por A mais B que, de fato, os irmãos Xícara e Caneco têm vinho branco dentro da xícara deles, que são traficantes de bebida. Caramba, mano. Estragou a minha infância. Parabéns, Linkzinho. Mas eu quero saber, você que tá assistindo aí,
Você que está assistindo ao vivo ou depois o trechinho bonitinho no canal de lives. O que você achou? Pra você faz sentido? Pra você faz sentido o que ele falou? Faz sentido o que eu falei? Meu filho quer bolacha? Quero não. Meu filho quer beber? Quer pinho, cachaça? Me dê, papai. É isso. Comenta aqui embaixo, vamos continuar o assunto aqui, o tema do vídeo. Se vocês tiverem alguma outra teoria, algum vídeo bacana de Cuphead, de teoria que quiserem indicar pra mim nos comentários, comenta aí também. Tamo junto e logo logo estamos de volta.